Vem comigo porque as informações estão bombando. Dudu pode ser jogador do Corinthians em 2025? Existe um interesse. A renovação do Romero no Corinthians depende de vários fatores que o Corinthians está analisando e vou trazer para vocês tudo nesse vídeo aqui agora. Um dos principais interesses do Corinthians hoje é o Thales Magno, a compra do Thales Magno e o Thales Magno. O Gabriel Moscardo, cara, ele pode retornar ao Corinthians. PSG já decretou que vai emprestar o jogador por mais 1 ou 2 anos. O Corinthians está tentando baixar a pedida do Luis Castro, tá? Então antes, o que era um acordo verbal, tá tendo uma pequena divergência financeira e o Tite, infelizmente, vira pauta no Corinthians. Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para trazer para vocês. Fiel, o vídeo tem muita informação, cara. Estou vindo aqui com um caminhão recheado. Eu vou tentar adiantar para conseguir incorporar todas as informações para vocês, porque é muita informação nesse vídeo da tarde que pintou, tá? Então peço para vocês humildemente deixar o seu like. Bora lá, Fiel, mereço, porque é muita informação e vou trazer todas elas de formas minuciosas para vocês, tá? Então vamos falar aí sobre muitas notícias do Corinthians atualizado e eu peço humildemente para você colaborar com a gente, deixar o seu like e se inscreva no canal, cara. Aqui trazemos 2 vídeos diários, cheios de informações. Informações trabalha de forma de realidade pura, transparência pura. Não trabalhamos com fake, como muitas pessoas fazem, para trazer o melhor do conteúdo para você, tá? Então deixa seu like, se inscreva no nosso canal, chega de enrolação e vamos falar de Corinthians. Fiel, eu já quero entrar aqui primeiramente na situação do técnico do Corinthians, tá? Porque está tendo uma divergência financeira agora entre Luis Castro e Corinthians. Parece que o Luis Castro recebeu outra proposta de outro clube e para treinar o Corinthians ele pediu um valor a mais do que já tinha pedido e o Corinthians está tendo essa divergência financeira com o Luis Castro. Antes de eu entrar no assunto de quem poderia ser o treinador caso o Luis Castro não der certo, quero deixar muito claro para vocês. O plano A do Corinthians é o Luis Castro. O plano B do Corinthians é o Luis Castro. O plano C do Corinthians é o Luis Castro. Se não der certo de nenhuma forma, o Corinthians vai tentar de tudo para trazer o Luis Castro. Aí sim o Corinthians vai pensar em outro treinador. E esse treinador eu sei que desagrada aqui a vocês, que é o treinador Tite, que volta à pauta do Corinthians, tá? Lembrando que o Tite recebeu uma proposta da seleção da Arábia, tá, Fiel? E ele recusou a seleção da Arábia, ou pelo menos deixou aí em stand-by para ver o que vai virar essa situação do Corinthians. Então, de qualquer forma, o Tite também está aguardando o Corinthians para ver se vai pintar uma proposta, porque o Tite sabe que o Corinthians vai permanecer na Série A e sabe também que o planejamento do Corinthians é lindo para 2025. O Corinthians quer fazer um Dream Team, um time dos sonhos, um time muito bom e muito forte para disputar os principais títulos. Detalhe importante que eu quero trazer para vocês, Fiel, eu não tenho poder, eu corintianeiro, de contratar qualquer jogador ou de mandar embora qualquer jogador. Eu não tenho poder de fazer o Ramon ficar, eu não tenho poder de dar continuidade no trabalho do Ramon, eu apenas transmito as informações. Então muita gente fica brava quando eu falo do Tite, eu tenho que passar porque é a informação que chegou para mim nessa tarde, que o Tite pode voltar à pauta do Corinthians, dependendo se o Corinthians não conseguir chegar a esse acordo financeiro com o Luis Castro, tá, Fiel? Há uma briga, tá? Porque já estava tudo verbalmente fechado e o Luis Castro recebeu essa proposta, não sei se é de clube brasileiro, não sei se é de clube árabe, não sei se é de clube do Qatar. E ele disse que para vir para o Brasil, ele vem por um valor X, que eu também não tenho informação desse valor. Mas ele aumentou a primeira proposta do Corinthians. O Corinthians ofereceu um salário que ele gostou, mas ele aumentou a pedida, tá? Então o Corinthians está fazendo de tudo nesse exato momento para chegar a um acordo com o Luis Castro novamente, para tirar essa divergência financeira do pedido do treinador ou chegar num bem comum, um acordo mútuo que seja bom para ambos, tá? Então o plano total do Corinthians hoje é o Luis Castro. Mas caso de última hora o Luis Castro decida não vir mesmo, aí sim o treinador Adenor, o famoso Tite, pode voltar à pauta, tá, Fiel? Inclusive o Tite está em stand-by, aguardando apenas o Corinthians, tá? Então vamos aguardar para ver o que acontece. A minha opinião, agora vem minha vontade. Primeiro vem a informação, agora vem a minha opinião, que seria a vontade do corintianeiro. Se for para contratar Tite, se for para contratar Renato Gaúcho, se for para contratar o Cuca, vou ser sincero para vocês, eu vou colocar até o Cuca nessa lista. Se for para contratar Carille, eu prefiro dar continuidade ao trabalho do Ramon Dias.
aí eu prefiro que o Ramon Dias continue, tá? Só se vir o Luiz Castro para encerrar o trabalho do Ramon Dias. Caso contrário, se vir qualquer um desses treinadores mencionados, apesar de eu gostar muito do Cuca, aí eu prefiro que o Ramon Dias dê continuidade no trabalho, tá? Mas vamos aguardar e qualquer informação nova eu trago para vocês. Então, essa é a parte do treinador do Corinthians que tenho para trazer para vocês nessa tarde. Agora vamos entrar no mercado da bola na parte de jogadores, tá, fiel? Porque o Thales Magno, ele está envolvido junto com o Dudu, junto com o Romero, tudo se liga na mesma informação e vocês vão entender agora, tá, fiel? Por quê? O Corinthians, ele tem interesse no Dudu, contrato do Dudu que se encerra no final de 2025. Porém, o Palmeiras não quer continuar com o Dudu e o Dudu não quer continuar no Palmeiras, tá? Então, obviamente que o Dudu está sendo negociado, tá? Para a primeira janela de 2024, o Palmeiras quer negociar o Dudu, porque não quer ficar pagando 2 milhões pro Dudu, ser banco de reserva e quando entra não tá aí representando, não tá agradando o Palmeiras e nem o treinador Abel Ferreira. Então o Dudu será negociado pelo Palmeiras. Existe o interesse do Corinthians. Existe o interesse do Corinthians na contratação do Dudu. Só que há uma divergência no meio disso que chama Thales Magno. Thales Magno que chegou muito bem no Corinthians e o Corinthians quer comprar o Thales Magno, tá, fiel? Do clube americano, tá? Eu esqueci o nome do clube que ele veio, mas ele quer comprar o Thales Magno, que hoje está estipulado no valor de 13 milhões de dólares. Então, se o Corinthians investe no Dudu, se o Corinthians compra o Dudu, ele não consegue comprar o Thales Magno, tá? Então, se o Corinthians compra o Thales Magno, ele não consegue tirar o Dudu do Palmeiras, por questões de valores financeiros, porque o Corinthians não está nadando no dinheiro. Aí que entra a situação do Romero também, que o Corinthians pode não renovar com o Romero para baixar sua folha salarial a fim de novas contratações, porque o Corinthians pretende montar um Dream Team, um time bom, e para isso você tem que diminuir a sua folha, por isso que a folha de dispensa do Corinthians hoje já tem 9 jogadores, ou para ser negociados, ou que o Corinthians não vai renovar, e a situação do Romero fica difícil, tá? Então, a questão do Dudu e do Thales Magno está totalmente ligada. Por quê, corintianeiro? Se o Dudu, que não vai ficar no Palmeiras até 2025, porque ele não quer ficar, e o Palmeiras não quer o Dudu, se eles chegarem a um bem comum, a um acordo comum, e o Dudu conseguir desvincular o seu contrato com o Palmeiras e ficar livre no mercado, vocês podem ter certeza que o Corinthians é um dos principais interessados no Brasil em adquirir a contratação do Dudu, tá, fiel? Só que para isso o Dudu precisa ficar livre no mercado, porque o Corinthians ele deu prioridade para a compra do Thales Magno. Hoje a prioridade no Corinthians é comprar o Thales Magno, tá, fiel? O Corinthians vai tentar comprar o Thales Magno nesse valor de 3 milhões de dólares. Obviamente que vai tentar parcelar o jogador, porque à vista não está conseguindo comprar nem o Hugo Souza, então ele vai parcelar, vai tentar o parcelamento da compra do Thales Magno, que pro Corinthians ele está totalmente certo, na minha humilde opinião. O Dudu tem 32 anos de idade, cara. 32? Acho que é isso, 32 anos de idade. 32 ou 35, hein? Ou 35 anos, 32 não, acho que o Dudu tem 35 anos de idade. O Thales Magno tem 22 anos, e mesmo que ele esteja 32, cara, mesmo que o Dudu tenha 32 anos, é 10 anos de diferença. E para perspectivas de vendas futuras, o Thales Magno é muito mais bem requerido no mercado do que o Dudu, tá? Então o Corinthians vai dar preferência para o Thales Magno na compra, e se o Dudu conseguir ficar livre no mercado, aí é outra conversa, aí cabe negociação e o Corinthians vai tentar a contratação do Dudu se ele conseguir desvincular. Só que o Palmeiras também não é bobo, tá? O Palmeiras investiu alto no Dudu, tá? Mesmo com suas renovações de contrato, o Palmeiras gastou altos anos em salário no Dudu e ele pretende recuperar esse dinheiro de alguma forma, tentando negociar o Dudu. Então jamais que o Palmeiras também vai querer deixar o Dudu livre no mercado por livre e espontânea vontade. Ele vai querer arrecadar, nem que se for um pouco de dinheiro. Então é difícil para o Dudu também conseguir essa desvinculação de contrato, a não ser que o Dudu abra mão de direitos de imagem, abra mão de um bom acerto para conseguir ficar livre no mercado. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, o que vocês acham disso. Para terminar a situação do Angel Romero, a situação é essa que eu falei para vocês. Romero não deve renovar com o Corinthians até por classificações. Se o Corinthians ganha a Sul-Americana, seu contrato se renovaria automaticamente. E se ele terá 61% das partidas jogadas, o seu contrato também se renova automaticamente. Mas o Corinthians vai ainda querer negociar. O Corinthians não quer ficar com o Romero mais 2 anos
ganhando bem, porque o salário do Romero não é um salário baixo e é um jogador que não está sendo aproveitado. Se o Corinthians se classifica para pré-Libertadores e Copa do Brasil, aí é de interesse do Corinthians a renovação do Romero. E isso tudo vai se decidir no Brasileiro, vai dar certinho as datas para saber se o Corinthians renova ou não. Por quê, corintianeiro? Porque se o Corinthians for disputar 3 competições, o Corinthians precisa de um elenco mais extenso, tá, fiel? Para quê? Um elenco mais extenso, aí o Romero se encaixaria no Corinthians para 2025. Se o Corinthians ficar só brasileiro e paulista, disputar só 2 campeonatos, aí o Corinthians não renova com o Romero. O Romero tá fora do Corinthians, tá? Se o Corinthians disputar 3 campeonatos, a probabilidade do Romero continuar no Corinthians existe. Então o Corinthians está aguardando a situação para ver como vai ficar para o ano que vem, se vai disputar 3 campeonatos, ou só 2, ou só o Paulistão Brasileiro, para ver se dá continuidade no Romero ou não. O que vocês acham? Comentem, porque eu quero saber sua opinião. E ainda continuando sobre o mercado da bola, Moscardo, Gabriel Moscardo, que foi para o PSG e não jogou 15 minutos sequer no clube principal, no profissional do PSG. Ele chegou e já foi emprestado para um time ridículo da França, tal de Grêmis alguma coisa lá. É um clube bem pequeno da França. O jogador foi para lá e não foi utilizado também, como se esperava. Jogou apenas algumas partidas, voltou para o PSG e o PSG falou: aqui não tem espaço e vamos emprestar o Moscardo novamente. Só que a preferência do PSG é emprestar o jogador para ganhar rodagem na Europa, tá? Ou para um clube francês ou para outra liga da Europa. O PSG não quer emprestar o Moscardo para ligas do Brasil. Então por isso que dificulta uma volta de Gabriel Moscardo no Corinthians e eu acho isso bom. Você sabe por que eu acho isso bom? Porque quando o Corinthians fez uma oferta para fazer um empréstimo com o Moscardo, mesmo o Moscardo já tinha sido vendido para o PSG, o Moscardo não aceitou ficar no Corinthians. Ele falou: olha, não quero ficar aqui, eu quero ir para a Europa. Tá? E o Corinthians insistiu no, cara, vamos ficar aí, vamos ficar mais um tempo com a gente, depois você vai. Ele não tinha nenhum ano de profissional e resolveu ir para a Europa. E agora, nesse momento, o PSG quer emprestar ele de novo, só que para clubes da Europa, não quer emprestar para clubes brasileiros. E mesmo que se emprestasse para clubes brasileiros, eu acho que o Corinthians já está bastante saturado por volantes, tá? Tem aí Charles, José Martínez, Alex Santana, Breno Bidon, Rian, é muito volante, cara. O Corinthians não precisa de mais um volante agora, principalmente que o cara não quis ficar mais 6 meses no Corinthians para ir pro PSG e bem feito que nem lá ele jogou. Torço pelo seu sucesso, torço para que ele possa ser feliz, conseguir grandes coisas em sua profissão, que é o futebol, mas eu acho que ele deu uma mancada com o Corinthians, sendo que o Corinthians foi ele quem revelou para o futebol. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam dessas informações? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E vai Corinthians!